tarde, boa noite para você que acabou de chegar aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Hoje, como o título mostra, vou falar sobre o método da substituição, que é o sistema de equação do primeiro grau. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês aqui para poder explicar esse método. Como o próprio nome diz, o método da substituição, nós vamos substituir. Então, a princípio, nós vamos... Coloquei um exemplo aqui, muito simples, de fácil entendimento. Então, quando a gente aprende o sistema de equação, nós já aprendemos como funcionam as equações, tá? Com uma incógnita, e agora nós vamos trabalhar com duas incógnitas, ok? E aí, temos um sistema que é formado por duas equações. Temos a primeira e a segunda. Então, nós temos que inicialmente escolher uma dessas duas equações. Aqui foi escolhido a primeira equação para a gente trabalhar. X mais 3y igual a 34. Então, agora eu tenho que escolher uma das duas incógnitas, ou x ou y, para isolar, para achar o valor dessa incógnita. Geralmente, o que é mais fácil e mais rápido é nós isolarmos a incógnita que está sozinha. Na verdade, quando a gente fala que ela está sozinha, ela não está tão sozinha assim. Por quê? Porque tem o 1 que multiplica aqui por ela, né? Então, nós temos aqui, ó, como se fosse o 1 vezes x. Só que o 1 a gente não coloca. Deixamos somente o x mais 3y igual a 34. X é igual a 34. Se nós passamos o 3y para o segundo membro, vem com o sinal inverso. Virou menos 3y. Então, o valor de x encontrado aqui na primeira equação é que x é igual a 34 menos 3y. E esse valor de x encontrado, nós vamos utilizar agora na segunda equação. Então, eu peguei a primeira equação, isolei o meu x, encontrei o valor dele e vou jogar esse valor encontrado na minha segunda equação. A minha segunda equação é o 2x menos y igual a menos 2. Agora, ao invés de eu colocar o x, eu vou colocar o valor que eu encontrei dele, 34 menos 3y. Então, temos que 2, que multiplica por 34 menos 3y, menos y igual a menos 2. Observa que eu tirei o valor de x, eu tirei o x, coloquei o valor encontrado e o resto eu copiei a mesma coisa. Lembre-se, entre o número e uma letra existe o sinal de multiplicação. E aí, aplicando a propriedade distributiva, eu tenho que 2 vezes 34, 68. 2 vezes menos 3y, menos 6y. Apliquei a propriedade distributiva e vou copiar o restante. Menos y igual a menos 2. Sabemos que no primeiro membro temos que ter somente as letras, as incógnitas. Então, eu vou deixar aqui no primeiro membro menos 6y, menos y, e esse 68 que inicialmente está positivo, na hora que eu colocar ele no segundo membro, ele vai vir com o sinal menos 68, o sinal inverso. E aí temos que menos 6y com menos 1y ou menos y, que é a mesma coisa, temos que é igual a menos 7y. E aí temos que menos 2 com menos 68, regrinha dos sinais, né? Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então, nós temos que é igual a menos 70. E aí, por que que coloquei um asterisco aqui? Porque essa equação toda, ela vai ser multiplicada por menos 1. Porque quando a gente encontra o valor de uma incógnita,
ele não pode ser um valor negativo. Não pode ter um menos y. Não pode encontrar um menos x. Nós vamos encontrar sempre, a incógnita tem que ser sempre mais x mais y. Por isso que nós vamos multiplicar aqui por menos 1. E aí nós multiplicamos toda a equação, ok? Então, multiplicando toda a equação, eu vou inverter. O que era menos vezes menos virou mais. O que era menos vezes menos virou mais. 7y é igual a 70. Achando aqui o valor de y, vamos encontrar o valor de 10. Por quê? 7 está multiplicando por y. Então, o inverso de multiplicação é a divisão. E vamos obter y igual a 10. Acabou? Não, não acabou. Porque aqui o y eu realmente encontrei um valor. O valor que é igual a 10. Mas lembra que o nosso primeiro passo foi encontrar o valor de x, que está aqui, ó, 34 menos 3y. Então, nós vamos voltar e substituir novamente o valor de x. Só que agora, ao invés do y, eu já vou colocar 10. Então, nós temos x que é igual a 34 menos 3y. X que é igual a 34 menos 3, que multiplica por 10. Por quê? O valor encontrado de y foi o 10. Fazendo as continhas, x é igual a 34 menos 30, x que é igual a 4. Então, a solução desse meu sistema, através do método da substituição, é 4 e 10. Sempre tem que colocar nessa ordem de x e y, ok? E aí, eu coloquei um outro exemplo aqui, falando dos passos, os 3 passos que nós utilizamos. Aí, o sistema que eu coloquei aqui foi x mais 2y é igual a 4. X mais y é igual a 3. Então, eu tenho duas opções. Ou eu falei que a gente geralmente isola a letra que está sozinha. Por quê? Porque facilita, ok? Agora, é claro que eu poderia também vir aqui na primeira e substituir o y. Só que aí eu ia encontrar uma fração. E geralmente os alunos fogem de fração, tá? Tem um certo preconceito aí de fração. E aí nós vamos para o primeiro passo. Encontrar o valor algébrico de uma das incógnitas usando uma das equações. Então, você pode escolher tanto a primeira quanto a segunda. Aqui no caso, eu escolhi a segunda, que ela está simples, tá? Eu posso isolar tanto o x quanto o y, que as letras, as incógnitas estão sozinhas, mas eu quis isolar o x. Isolando o x, eu encontro 3 menos y. Então, por que eu destaquei a cor aqui? Porque esse 3 menos y nós vamos utilizar agora, na hora que eu jogar esse valor na primeira equação. Isolei a incógnita na segunda equação, vou jogar ela substituindo o segundo passo aqui, ó. Substituir esse valor na outra equação. Com isso, encontramos o valor numérico de uma das incógnitas. Então, isolei a segunda equação. Achei o valor de x. Vou pegar este valor e vou jogar na primeira equação. Então, na primeira equação, que eu tenho x mais 2y igual a 4, na verdade, o meu valor de x agora é 3 menos y. Então, eu vou substituir o 3 menos y mais 2y igual a 4. Vou copiar o restante normalmente. Sabemos que no primeiro membro vamos deixar as incógnitas e no segundo membro os valores, os números.
Lembrando que quando eu passo do primeiro membro para o segundo membro, ou vice-versa, do segundo membro para o primeiro membro, eu vou inverter o sinal ou a operação, ok? Nesse caso aqui, então fica menos y mais 2y, que é igual a 4, e agora esse 3 virou menos 3. Já separei aqui o meu primeiro membro do segundo membro. Menos 1y ou menos y mais 2y é igual a y. 4 menos 3, 1. Então, agora eu já encontrei o valor real de y. Vou, no terceiro passo, substituir o valor numérico encontrado em uma das equações para descobrir o valor da incógnita ainda desconhecida. Por quê? A primeira coisa que eu fiz foi achar o x, que é 3 menos y. Agora, eu já encontrei o valor de y, então eu vou substituir. X, que é igual a 3 menos y. Só que o meu y vale 1. Então, vai ficar x é igual a 3 menos 1, x é igual a 2. Solução do meu problema, x é igual a 2 e 1. Se você colocar solução 1 e 2, vai estar errado, porque a gente coloca sempre em ordem alfabética, x e y, se o seu sistema for outras letras, A e B, tá? Então, tem que observar isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. É bem tranquilo, é o método da substituição. E aí, nos próximos vídeos, eu vou colocar o método da adição e o método da comparação. Deixa aqui nos recadinhos se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem facilidade em sistemas de equação, é uma matéria muito gostosa de aprender e tranquila também. Você tem que seguir só os passos. Um beijo e até a próxima!